Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, estamos aqui para falar um pouquinho sobre os regimes tributários. Vou falar de forma bem simplificada a diferença entre os principais regimes tributários que nós temos hoje no Brasil, tá? Então, hoje os regimes tributários que a gente tem no Brasil são as formas que a empresa pode recolher seus tributos, né? Nós temos o Simples Nacional, o lucro presumido, o lucro real e o lucro arbitrado, tá? Então, eu vou falar assim, resumidamente, um pouquinho sobre cada um dos 4 regimes. Na verdade, eu vou falar sobre 3. Sobre o Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Por quê? Porque o lucro arbitrado, ele normalmente é utilizado pelo fisco quando o fisco descaracteriza a contabilidade. Ele diz assim, essa contabilidade é imprestável para fins de apuração dos tributos. Então, eu vou arbitrar o lucro como forma de apuração dos tributos, tá? Então, eu vou falar do Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá? Bem simplificado, bem resumidamente, para que vocês tenham um norte, eu vou citar um pouquinho sobre os embasamentos legais e sobre aonde vocês podem buscar informação quando vocês tiverem dúvidas sobre o seu regime tributário, tá? Então, como eu já falei em outras aulas, já falei em outros vídeos, a minha missão é fazer com que vocês sempre busquem a informação na fonte, que vocês se aprofundam, que não façam as coisas por fazer, que não façam porque alguém disse que era assim, porque alguém te ensinou assim. Então, a gente precisa sempre desenvolver o senso crítico, saber o porquê das coisas, entender o que você está fazendo, embora no nosso sistema tributário brasileiro muitas coisas ainda são interpretação, muitas coisas elas nos geram dúvidas, mas a gente tem que desenvolver esse senso crítico e desenvolver uma opinião perante as nossas dúvidas, né? Então, assim, vou falar um pouquinho superficialmente sobre todos os regimes tributários e instigar vocês a buscarem sempre a informação na fonte, tá? Então, nós temos a forma mais simplificada de apuração dos tributos, embora hoje não seja tão simples assim, né? É o Simples Nacional. O Simples Nacional, ele é baseado na Lei 123 de 2006 e você pode buscar bastante informação também na Resolução 140 de 2018, tá? Ele foi instituído como uma forma de simplificação tributária. Então, através de uma única guia, nós recolhemos todos os impostos, sejam eles estaduais, federais ou municipais, né? Então, no Brasil, nós temos 3 entes, né? O ente municipal, o município, o ente estadual, o estado, e federal, a União, né? Então, hoje nós temos tributos que são de competência do município, nós temos como por exemplo, o ITBI, como é o ISS, né? Que é de competência do município. Nós temos impostos estaduais, como é o ICMS, como é o IPVA, como é o ITCMD, e nós temos impostos que são de competências da União, tributos que são de competência da União, que é o PIS, COFINS, Imposto de Renda, Contribuição Social, IPI, IOF, Imposto de Importação, Imposto de Exportações, entre outros, né? Temos vários tributos que são de competência da União. Então, cada tributo é recolhido ao seu ente. No Simples Nacional, a gente, através de uma única guia, nós vamos recolher todos os tributos e eles serão repassados aos seus entes, seja ao município, seja ao estado. E a União fica com a parte que é da União. Então, o Simples Nacional foi criado como uma forma de simplificar a apuração dos tributos para as micro e pequenas empresas, né, para que elas tenham essa facilidade na apuração dos seus tributos. Quem pode aderir? As empresas que faturam até 4,8 milhões. Né, e quem pode aderir são todas as empresas, exceto as que faturem mais do que 4,8 milhões e cujas atividades estejam vedadas, tá? Então, nós não vamos nos aprofundar aqui, mas ali tem o artigo 17 da Lei Complementar 123 de 2006, que você pode ir lá e consultar para verificar
quais são as atividades que, pela atividade, são vedadas no Simples Nacional, tá? Então, o Simples Nacional é uma forma de recolhimento dos tributos do faturamento. O que é o faturamento? São as receitas operacionais auferidas pela empresa. Receitas operacionais são aquelas decorrentes do objeto social da empresa. A empresa é um comércio. Então, a receita operacional é a venda das mercadorias. Agora, a empresa teve uma receita financeira de uma conta bancária, uma aplicação financeira que ela teve lá no banco, ela não é uma receita operacional, tá? Então, o Simples Nacional vai tributar somente as receitas decorrentes do seu faturamento, da sua operação. E a tributação vai acontecer conforme os seus anexos, do anexo 1 ao 5, né? Nós temos lá o anexo com os impostos do comércio, temos um anexo dos impostos para as indústrias, temos um anexo dos impostos da prestação de serviço e assim por diante. Nós temos do 1 ao 5, né? Então, a empresa pode ter atividade de indústria e comércio. As atividades que ela vai exercer como comércio, ela vai tributar conforme o anexo do comércio. As atividades que ela tiver como indústria, ela vai tributar com o anexo da indústria, tá? E as receitas não operacionais, elas não são tributadas. Então, só as receitas decorrentes do faturamento da empresa é que são tributadas. E se a empresa tiver alguma alienação de ativos não circulantes, né, como é o caso do ativo imobilizado, ela tem lá um veículo que está no ativo imobilizado da empresa. Ela vai pagar ou não vai, tá? Ela vai pagar o ganho de capital. O que é o ganho de capital? Ela comprou esse veículo por 50 mil reais. E o veículo, considerando já o valor da depreciação, né, que é o desgaste pelo uso que a empresa vai reconhecer mensalmente, o valor contábil desse ativo, ele está em 20 mil reais, lá na contabilidade. Só que ela vai vender esse veículo por 30 mil. Então, sobre essa diferença, sobre esse ganho de capital, a empresa vai tributar, sim, o imposto de renda sobre o ganho de capital. Então, é a única tributação sobre a venda de bens do ativo não circulante, tá? Se ela vender esse ativo não circulante, esse imobilizado, no prazo de 12 meses, ela adquiriu e 2 meses depois ela vai vender, ela não vai tributar ele como ganho de capital, ela vai tributar ele como faturamento. Então, ela vai tributar como se fosse uma receita operacional da empresa, tá? Então, nós temos aqui, assim, estou dando um spoiler bem geralzão, né? Então, se você quer mais informações, você se aprofunda nas orientações, nas bases legais que vocês têm aqui em tela, tá? Então, a minha especialidade também não é no Simples Nacional, eu vim aqui só dar um apanhado geral no Simples Nacional, porque eu não trabalho com empresas do Simples já faz mais de 10 anos, não, faz uns 9 anos que eu não trabalho com empresas do Simples. Então, não acompanhei mais as legislações, nunca mais fiz essas empresas. Antes de gravar essa aula, esse material já tinha preparado para a faculdade há algum tempo atrás, então antes de gravar essa aula já fui me certificar de que as bases legais estavam vigentes ainda, que as orientações ainda eram essas. Mas mais informações sobre o Simples Nacional, eu vou conseguir informações estudando, né? Não tenho o cotidiano das empresas do Simples Nacional. Lucro presumido. Então, o lucro presumido, as bases legais vocês vão encontrar lá na Lei 9.718 de 2018 e na Instrução Normativa 1.700 de 2017. Então, mais especificamente nos artigos que eu menciono ali. Quem pode aderir ao lucro presumido? As empresas que faturem até 78 milhões, exceto as atividades vedadas, tá? Que está lá no artigo 14 da Lei 9.718 de 2018. Vamos dar uma olhadinha lá o que diz a lei lá no artigo 14.
14. Ali no artigo 14 ele diz quem está obrigado ao lucro real, né? Então, que não pode optar pelo lucro presumido. As empresas que faturem mais do que 78 milhões, né? Quando a empresa abrir durante o exercício, ela vai fazer um proporcional, né? Ela vai pegar o faturamento daquele período, dividir pelo número de meses que ela está em atividade e multiplicar por 12 para ver se ela pode ou não ser optante do lucro presumido. As empresas que exerçam atividades de bancos comerciais, banco de investimento, banco de desenvolvimento e assim por diante. As que tiverem lucros, rendimentos ou ganhos de capital oriundos do exterior, então também não podem ser optantes do lucro presumido porque estão obrigadas ao lucro real. As empresas que possuem benefícios fiscais ou redução do imposto, as empresas que tenham recolhido o imposto por estimativa durante o ano, e as empresas que prestam serviço de assessoria creditícia, mercadológica, as empresas de factoring, tá? E as empresas de securitização de crédito. Então, essas empresas estão vedadas ao lucro presumido porque elas são obrigadas ao lucro real, tá? Então, como que as empresas do lucro presumido tributam os seus impostos, tá? Primeiro eu vou falar um pouquinho do imposto de renda e da contribuição social, depois a gente vai falar do PIS, COFINS, ICMS, IPI e ISS, tá? A apuração do imposto de renda e da contribuição social, ela vai se dar trimestralmente, tá? Sobre o faturamento da empresa, ela tem uma atividade de comércio e ela vendeu 100 mil reais naquele período. Naquele trimestre, vamos falar de trimestre, porque o imposto de renda e a contribuição social são apurados trimestralmente. Então, ela vendeu 100 mil reais naquele trimestre. Como a gente fala lucro presumido, o lucro presumido, já o próprio nome diz que o lucro vai ser uma presunção. Então, com base na Instrução Normativa 1700 de 2017, vocês vão verificar qual é a presunção que se aplica àquele faturamento, que seria o lucro estimado para fins de tributação. Então, nós temos regras. Para atividade de comércio, para fins de imposto de renda, nós temos uma presunção de 8%. Então, lá na instrução normativa diz que se você vender 100 mil reais, 8% seria o teu lucro. Então, sobre esses 8% é que você vai pagar o imposto de renda. Para fins de contribuição social, a presunção é 12%. Nós estamos falando da atividade de comércio aqui, né? Então, sobre 100 mil reais, 12% é o teu lucro presumido e sobre essa base é que nós vamos tributar a contribuição social. Então, nós temos os percentuais, depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, que é a presunção de lucro. Então, a gente vai pegar o faturamento, sobre o faturamento a gente vai aplicar a presunção, que essa presunção, ela está, nós temos por atividade, né, esse percentual, e chegando na presunção, que seria a base de cálculo dos tributos, nós vamos apurar, sim, o imposto de renda e a contribuição social. Tá? Então, tem muitas empresas que são do lucro presumido e optam por recolhimento mensal, mas não existe lucro presumido, apurar o imposto de renda e a contribuição social de forma mensal. Tá? A apuração é trimestral. Se a empresa optar por fazer mensal, ela vai estar simplesmente antecipando um imposto, o que eu não acho uma ideia muito inteligente. Porque ela só vai estar antecipando, ela pode guardar esse dinheiro lá no caixa e pagar só ao final do trimestre. O vencimento do imposto de renda e da contribuição social, ele se dá no último dia do mês subsequente ao encerramento do trimestre. Então, se o trimestre encerra em 31 de março, vai pagar em 30 de abril. Se encerra em 30 do 6, vai pagar em 31 do 7. E assim sucessivamente. Além disso, o imposto de renda e a contribuição social, eles vão poder ser parcelados, né? Se as cotas forem superiores a R$1.000, você pode parcelar em até 3 cotas mensais e sucessivas.
Então, ela chegou em 30/4 e você não tem todo aquele dinheiro para pagar o imposto de renda e a contribuição social. Você pode dividir em 3 cotas, né? A primeira vai pagar sem juro, a segunda vai ter 1%, a terceira vai ter 1% mais Selic, tá? Mas antecipar o imposto eu não acho uma ideia muito inteligente. Então, reserva lá o dinheiro na conta e ganha uma receita financeira ali e mantém aquele dinheiro no caixa da empresa, tá? Então, imposto de renda e contribuição social é muito simples. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. O PIS e COFINS. O PIS e COFINS tem muita gente que faz uma confusão tremenda com relação ao regime cumulativo e não cumulativo, tá? Nós temos, isso vale para todos os tributos. Quando eu tenho um regime não cumulativo, a gente vai ter sempre a compensação dos créditos, tá? Eu tenho os débitos sobre as minhas receitas e os créditos compensados da etapa anterior. Então, vamos considerar aqui o regime não cumulativo, tá? Eu comprei uma mercadoria por R$10.000, essa mercadoria tinha um determinado crédito. Eu vendi essa mercadoria por 15 mil, paguei os impostos sobre os 15 mil, mas eu vou poder compensar os impostos incidentes na etapa anterior. Isso se chama regime não cumulativo, tá? Então, eu posso sempre compensar os impostos incidentes na etapa anterior, tá? Então, nós temos impostos ICMS, o IPI, o PIS e o COFINS, eles podem ser apurados pelo regime não cumulativo, tá? Só que quando a gente fala de regime cumulativo e não cumulativo, a pessoa já diz, lucro presumido é regime cumulativo. É verdade, isso é verdade. Todas as empresas do lucro presumido apuram o PIS e COFINS pelo regime cumulativo, ou seja, não pode compensar créditos da etapa anterior. Mas quando a gente fala de lucro real, a gente não pode dizer que todas as empresas do lucro real são regime não cumulativo, porque nós temos na Lei 10.833, lá no seu artigo 10º, se eu não me engano, algumas atividades que são obrigadas a recolher ainda os impostos pelo regime cumulativo, tá? Então, para lucro presumido, sim, todas as empresas do lucro presumido são regime cumulativo. Elas não podem compensar os créditos da etapa anterior, tá? Então, lá no regime cumulativo, que é do lucro presumido, que as empresas do lucro presumido são do regime cumulativo, elas vão pagar PIS e COFINS sobre as receitas operacionais, tá? Então, lá no artigo 3º da Lei 9718 de 2018. Vamos lá ver o que diz o artigo 3º. O faturamento a que se refere o artigo 2º compreende a receita bruta de que trata o artigo 12 da lei tal. Então, excluem-se da receita bruta as vendas canceladas e os descontos concedidos, as provisões e assim por diante, tá? Mas o faturamento, então, compreende a receita bruta, tá? Então, a gente poderia se aprofundar até um pouquinho mais para entender o que é receita bruta, tá? Mas não temos tempo para isso nesse momento. Mas, resumindo, são as receitas da atividade operacional da empresa, tá? Então, diferente do que no lucro real, no lucro presumido, somente as receitas operacionais são tributadas pelo PIS e COFINS, tá? Qual é a alíquota? 0,65% para PIS e 3% para COFINS. Só recapitulando, não há desconto dos créditos da etapa anterior. Vai pegar o faturamento, vai pegar as receitas da empresa, descontar as vendas canceladas ou as devoluções e aplicar a alíquota de 0,65% e 3%, tá? Não vamos entrar aqui no mérito de regime monofásico e assim por diante, que são particularidades do PIS e COFINS, tá? Vamos falar aqui sobre a regra geral. Então, falando do ICMS e do IPI um pouquinho. Então, quem vai pagar ICMS e IPI?
as empresas que são... O ICMS é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, né? Então, vai pagar o ICMS a empresa que tiver fato gerador de ICMS, venda de mercadoria, venda de produção, serviço de transporte, que mais? Serviço de energia elétrica, me fugiu agora os outros fatos de geradores. Mas, enfim, as empresas industriais e comerciais, todas elas vão pagar o ICMS se elas forem optantes pelo lucro presumido. E o IPI é o Imposto sobre Produto Industrializado. Então, o fato gerador de IPI é a produção. Então, algumas empresas, elas são equiparadas à industrial, algumas empresas, elas são optantes pelo IPI por opção, mas na maioria, a regra geral se ela der saída a produto produzido no estabelecimento, ou seja, ela é indústria, ou ela der saída a produto importado. Ela importou e vai revender, então ela se torna contribuinte do IPI também. Então, basicamente, são esses os fatos geradores, falando assim, bem num apanhado geral, tá? O ICMS, como você vai estudar o ICMS? Você vai lá ler a Lei Candir, tá? Vamos buscar aqui para ver qual é a Lei Candir. A Lei Complementar 87 de 96, tá? Então, essa é uma lei federal que trata do ICMS. Então, a regra geral do ICMS vocês vão ler aqui na Lei Candir. Fora a Lei Candir, nós temos as legislações de cada estado. Então, porque cada estado pode dispor sobre o ICMS, tanto que a gente vê que os estados têm alíquotas de ICMS diferente. Tem produtos que têm incentivos fiscais, que são considerados produtos da cesta básica com uma alíquota menor, em estados que cada estado vai dispor sobre isso. Então, a tributação de um produto pode ser em um estado e outra em outro estado. Então, cada estado pode dispor a respeito do ICMS, mas ele precisa observar o que diz a Lei Candir e não ir contra a Lei Candir. Ele vai observar o que dispõe a lei e vai decidir no que lhe couber, no que a lei permitir que o Estado determine, tá? Então, o ICMS e o IPI são impostos que são não cumulativos, ou seja, sempre você vai poder descontar das suas operações do imposto devido os tributos incidentes na operação anterior, tá? Então, do valor que eu tenho a pagar sobre as minhas vendas, minhas receitas, eu vou descontar o imposto incidente na etapa anterior, tá? Então, não vamos nos aprofundar aqui o que gera crédito, o que não gera crédito, assim, são temas bastante extensos e muitas vezes até polêmicos, né? Então, mas resumindo, comprei mercadoria para revenda, essas operações vão gerar crédito. Na indústria, comprei matéria-prima, material de embalagem, produtos intermediários, vão me gerar créditos que serão descontados dos impostos devidos na etapa subsequente, tá? Então, isso é o regime não cumulativo. Então, no lucro presumido, a gente vai só recapitulando. Pagar imposto de renda e contribuição social trimestralmente sobre um lucro presumido, que é uma presunção, né? Os percentuais nós vamos ver daqui a pouquinho. O PIS e COFINS nós vamos pagar pelo regime cumulativo, ou seja, não vamos precisar olhar para créditos. Sobre o nosso faturamento, nós vamos pagar as alíquotas de 0,65% para PIS e 3% para COFINS. ICMS e IPI são do regime não cumulativo, então, do imposto devido das minhas operações de venda, de saídas, eu vou descontar os tributos incidentes nas minhas operações, na minha etapa anterior, nas minhas compras. Lembrando que nem toda compra gera direito a crédito, tá? Então, comprei um material de uso e consumo, não vai me gerar crédito de ICMS. O IPI é um pouquinho mais abrangente, porque ele fala de que os produtos matéria-prima, produto intermediário, eles geram direito a crédito de IPI. Então, vou poder descontar os impostos incidentes na etapa anterior
e descontar do meu imposto devido. Comprei um ativo imobilizado, vou poder creditar o ICMS incidente na operação? Dependendo da finalidade do ativo imobilizado, se ele for utilizado na atividade da empresa, vai poder descontar. Posso descontar integralmente na aquisição? Se esse crédito for inferior a R$1.000, vai poder. Se for superior a R$1.000, vai ter que dividir esse crédito em 48 vezes e em 48 meses você vai apropriando esse crédito. Então, assim, vou dar um apanhado geral. Você vai se aprofundar indo buscar essas informações na legislação, tá? A empresa do lucro presumido que for prestadora de serviço vai pagar também o ISS, que é de competência dos municípios. Né? A alíquota vai variar de 2% a 5%, dependendo do município. Nós também temos uma lei federal, que é a Lei 116, que ela vai dispor sobre o ISS, tá? Ela é super importante, principalmente porque tem muitos serviços que a gente tem dúvida. Tributa no local da prestação ou tributa no domicílio do prestador? De que forma que eu tenho que recolher o ISS? Para qual município? Então, tá lá na Lei 116. Embora temos muitas discussões a nível nacional com relação à competência de tributação do ISS, mas, via de regra, todos os municípios deveriam seguir a Lei 116 para se basear na tributação e estipular somente o que lhe couber, né? Então, por exemplo, a alíquota. O município pode dispor a alíquota. Sim, ele pode determinar a alíquota, mas a lei federal determina que ele pode dispor de 2% a 5%. Então, ela estabelece limites. Dentro desses limites, o município vai optar pela tributação, por qual percentual é mais adequado. Então, eu vou abrir aqui a Lei 116 para vocês darem uma olhadinha. Então, aqui fala sobre a tributação, né, sobre o que o imposto incide. Tem como fato gerador a prestação de serviços constantes nessa lista, né? Aqui fala sobre o que o imposto não incide, né? Então, não incide sobre as exportações de serviço para o exterior. E assim por diante, tá? Então, esse artigo 3º é um artigo muito importante, tá? Que ele fala assim, que o imposto, o serviço considera ser prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador, tá? Ou, muitas vezes, no domicílio do prestador, quando não existe um estabelecimento prestador, exceto nas hipóteses previstas nos incisos 1 a 25. Então, desses incisos 1 a 25, o imposto não é devido no domicílio do prestador, e sim no local de prestação de serviço, tá? Então, aqui nós temos os serviços que são devidos no local da prestação. Então, aqui a gente tem questão de obras, serviços de edificação, limpeza e manutenção, e assim por diante, tá? Então, essa lei é uma lei extremamente importante, e é necessário se aprofundar nela, para que a gente não tenha problemas de tributação em 2 municípios. Às vezes eu estou recolhendo o imposto do meu cliente para o município de domicílio do prestador, mas vai prestar um serviço num município fora e o cliente dele faz a retenção do ISS. Tá, e o que é o certo? Tem que vir aqui na lei e olhar. O cliente estava certo, tinha retenção lá. Ele não vai conseguir reaver esse imposto, a não ser através de um processo administrativo ou muitas vezes até judicial. Então, é importante conhecer a lei e vir buscar informação de qual é o local correto de tributação. Embora nós temos a lei, nós temos muitas discussões, né? Nós temos serviços em que o município prestador quer o ISS e o município do local da prestação também quer o ISS. E muitas vezes a gente tem essas discussões judiciais com relação à competência do ISS, tá? E infelizmente se trata de Brasil e a gente tem que conviver com essas inseguranças muitas vezes, né? Então, do lucro presumido
resumido, um resumo geral é isso. Então, a empresa é só prestadora de serviço, ela vai recolher o quê? Os impostos sobre o lucro, né? Imposto de renda e contribuição social, PIS e COFINS sobre a receita e ISS, tá? Ela não é prestadora de serviço, ela é só um comércio. Então, ela vai recolher o imposto de renda e a contribuição social, o PIS e COFINS e o ICMS. Ela é uma indústria, além do ICMS, ela vai recolher o IPI. E assim por diante, né? Cada um vai ter que avaliar mais a fundo as particularidades da sua empresa, do seu cliente, tá? Pessoal, uma lei muito importante que a gente se baseia em muitas situações é o regulamento do IPI, que é o decreto, a gente chama de RIPI, né? Que é o regulamento do IPI, ou o decreto que é o decreto 7212 de 2010. Ali também tem bastante informação. Fala quando a empresa é contribuinte do IPI, quando ela se torna um equiparado a industrial para fins de apuração de IPI e assim por diante, tá? Então, bem importante a leitura também, né? Quando eu falo aqui que é um resumo, é porque é um resumo, né? Se nós formos nos aprofundar, nós teríamos horas e horas, né? Muitas aulas gravadas sobre cada tema, né? O imposto de renda e a contribuição dá um curso de nem sei quantas horas, né? O PIS e COFINS também, ICMS, IPI. Então, cada um tem as suas particularidades. Então, a gente tem que se aprofundar. Nada melhor do que ler a lei, tá? Primeiro lugar que a gente busca informação é na lei. Não consegui entender, meu Deus, tá falando grego aquela lei, não consegui interpretar. Então, você vai buscar ajuda, vai ver vídeos de profissionais, vai buscar orientação do jurídico, vai buscar a informação com um colega de trabalho que é mais experiente na área e assim por diante. Não pesquisem no Google, tem muita informação incorreta lá. Tá? Pode até pesquisar no Google, lá dá um Google, mas olha a fonte, olha se são fontes oficiais. Gente, outro lugar que é muito interessante de buscar informação são nas soluções de consulta. Então, se a tua dúvida são dos impostos federais, procura soluções de consultas COSITES, tá? Então, COSITES, DISITES e assim por diante. Depois eu posso mostrar para vocês lá no Normas, onde procura soluções de consulta, mas busquem, porque as soluções de consulta são dúvidas das empresas, que elas questionaram o fisco e elas obtiveram respostas. Então, buscou a lei, não entendeu, buscou ajuda com um colega, não entendeu, busca ver se tem a solução de consulta sobre o tema, tá? Então, que são as interpretações da lei, né, o que o fisco falou sobre a lei. As soluções de consulta, elas mudam também. Muitas vezes o fisco muda o entendimento. Então, busquem sempre as mais recentes, né, que as últimas que saíram sobre o tema, para vocês buscar as informações mais atualizadas, tá? E do Estado, nós temos as soluções de consulta COPAT, tá? Então, se você tem uma dúvida específica do teu cliente, você também pode fazer uma solução de consulta para o Estado, ou até mesmo para a União. Né? Eles têm aquele tempo deles lá para responder. Se eu não me engano, o Estado pode demorar até 180 dias para responder uma COPAT, mas ele vai responder. E se você não tem esse tempo todo para esperar, olha se alguma empresa com essa mesma dúvida já não questionou o fisco a respeito disso. E daí você vai ler o que o fisco respondeu para aquele outro contribuinte, tá? Então, são raras as questões que não teve ninguém que questionou o fisco ainda, né? Então, tem muita informação nas soluções de consulta. Então, quando o lucro presumido tiver uma receita operacional, decorrente da atividade operacional, ele vai aplicar a presunção. Depois a gente vai falar quais são essas presunções, tá? E quando ele tiver uma receita não operacional, por exemplo, uma receita financeira, que mais? Um ganho de capital, né? Uma receita que não é uma receita não operacional, não oriunda do objeto social da empresa. Quando ele tiver uma receita não operacional,
um juro recebido, um desconto recebido, uma receita financeira, um ganho de capital, ele não vai aplicar presunção. Ou seja, sobre aquele, ele vendeu um ativo imobilizado e ele teve um ganho de capital de 15 mil reais. Ele não vai aplicar presunção. Sobre os 15 mil reais que foi o ganho dele, ele vai direto aplicar a alíquota de 15% para imposto de renda e 9% para contribuição social, tá? Além do... não sei se eu tenho um slide sobre isso. Acho que... não. No lucro presumido, quando o lucro ultrapassar 20 mil reais no mês ou 60 mil reais no trimestre, além dos 15% para imposto de renda e 9% para contribuição social, a empresa ainda vai pagar 10% de adicional sobre o lucro, tá? Então, sobre o que ultrapassar os 60 mil no trimestre, a empresa vai pagar 10% de adicional de imposto de renda. Então, sobre o total da base do lucro, ela vai pagar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. E sobre o que ultrapassar os 60 mil, ela vai pagar 10% de adicional, tá? A gente pode fazer um videozinho mais para frente só explicando essa questão do imposto de renda no lucro presumido, tá? Com exemplos. E no PIS e COFINS, no lucro presumido, ele é pago sobre as receitas operacionais, as receitas decorrentes do faturamento da empresa, do objeto social da empresa. Então, se a empresa oferir outras receitas, como receita financeira, a receita de descontos obtidos, de juros recebidos, de ganho de capital, ela não vai pagar PIS e COFINS no lucro presumido, tá? No lucro presumido, as receitas financeiras, elas são tributadas no imposto de renda e na contribuição social, elas são tributadas pelo auferimento e não se aplica presunção, né? E o PIS e COFINS não tem incidência, tá? As receitas de aplicações financeiras são tributadas somente no resgate. Então, é diferente do que lá no lucro real, onde elas são tributadas mensalmente pelo regime de competência. No lucro presumido, elas são tributadas somente no resgate. Se eu tive uma aplicação financeira e enquanto eu não resgatar ela com o lucro, eu não vou pagar a receita financeira, os impostos sobre aquela receita financeira que eu ainda não resgatei. Isso vale só no lucro presumido, tá? Nós temos uma solução de consulta 134 de 2018, que ela diz que as receitas de juros por inadimplência, ou seja, eu vendi uma mercadoria para o meu cliente e ele me pagou atrasado e me pagou com juros. Essas receitas consideram-se operacionais e, portanto, são tributadas como receitas operacionais. Até então, nós tínhamos o entendimento que receita de juros é receita financeira, tributa como uma receita financeira. A partir de 2018, com essa solução de consulta, o fisco deu entendimento que as receitas de juros obtidos por decorrente de operações, né, decorrente das receitas operacionais da empresa, elas são tributadas como se fosse uma receita operacional, tá? Então, diferente do entendimento que a gente tinha até então. Alienação de ativos não circulantes. No lucro presumido, se eu tiver uma venda de um ativo não circulante, não vai pagar PIS e COFINS, mas vai pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o ganho de capital, sem aplicar presunção, né? Como eu já falei antes, né? Sobre o ganho total, vai tributar 15% de imposto de renda e 9% de contribuição social. Então, aqui tem as presunções, né? No Brasil, nada é tão simples, né? Poderiam usar para imposto de renda e contribuição social a mesma base, mas não, eles tinham que dificultar um pouquinho, né? Então, eles aplicaram uma presunção para imposto de renda e uma presunção para contribuição social. Então, por exemplo, eu vendi 100 mil reais de receita com combustíveis. Sobre os 100 mil reais,
O fisco diz que 1,6% é a presunção para o imposto de renda, não é o imposto, é a base. Então, eu vou pegar os 100 mil, vou tirar 1,6%, que vai ser a minha base do imposto de renda, e sobre esse valor vou aplicar 15% do imposto de renda. Já a contribuição social, vou pegar os 100 mil, vou aplicar 12%, encontrando a base do imposto de renda. Sobre esse valor, eu vou aplicar a alíquota de 9% de contribuição social. Tá? A indústria vai ser a presunção de 8%, segue a mesma lógica, né? 8% para imposto de renda, 12% para contribuição social. Os únicos que são iguais à base do imposto de renda e da contribuição social são as prestação de serviços, né? Então, a prestação de serviço vai aplicar a presunção de 32% para imposto de renda e 32% para contribuição social. As empresas que são prestadoras de serviços em gerais, ou seja, de serviços que não demandem serviços técnicos ou serviços profissionais, que não demandem um contador, que não é uma atividade de engenheiro, que não é uma atividade de medicina, que não é uma atividade de serviços advocatícios, tá? É uma prestação de serviços em geral, tá? E que tiver uma receita anual inferior a 120 mil reais, vai poder aplicar a presunção de 16% para imposto de renda e 32% para contribuição social, tá? Então, aqui temos algumas particularidades. Agora, sim, parece difícil, mas o lucro presumido é muito simples, tá? O que eu preciso saber no lucro presumido? Claro que eu preciso observar as outras operações, receitas financeiras, ganho de capital, outras receitas para apurar o imposto de renda e a contribuição social. Mas, basicamente, eu preciso saber o faturamento mensal para apurar o imposto de renda e a contribuição social, o PIS e o COFINS. ICMS e IPI já é um pouco mais complexo, né? O ISS, muito simples também. O ISS vai ser o imposto pago sobre os serviços prestados pela empresa. O lucro presumido é muito simples, tá? É um dos regimes tributários que são, assim, mais tranquilos, né? Tirando o Simples Nacional, o lucro presumido é muito fácil em comparação com o lucro real, tá? Mais pra frente eu vou fazer videozinhos específicos, vamos falar do lucro presumido em específico. Aí eu trago exemplos de como a gente pode calcular, como calcula o imposto de renda, como calcula a contribuição social, como calcula o adicional sobre o lucro, tá? Que é muito simples, às vezes falando assim pode ser um pouco mais complexo, mas usando exemplos é muito simples, tá? E o tão temido lucro real, né? Aqui, então, antes de nós falarmos do lucro real, eu quero trazer um tema que eu já queria ter tratado lá no início, mas vou falar aqui porque é fundamental antes de nós falarmos do lucro real, tá? Tem uma prática que é muito comum nos escritórios de contabilidade, que é separar os setores, né? Separar lucro real, separar fiscal, separar folha de pagamento e separar o setor contábil. Isso é muito válido porque as pessoas conseguem se especializar em suas áreas, né? Cada um se especializa em sua área. Mas também é muito perigoso, principalmente quando a gente está trabalhando com uma empresa do lucro real, por exemplo. Porque, assim, é praticamente impossível uma pessoa fazer corretamente, fazer certinho, sem entender das outras áreas. Sem entender um pouquinho da folha de pagamento, sem entender um pouquinho do fiscal, né? Se a pessoa trabalha no contábil e ela é responsável por apurar o imposto de renda e a contribuição social, por exemplo, ela não tem como apurar o imposto de renda e a contribuição social sem saber de onde vêm as informações, sem saber um pouquinho das outras áreas. O mesmo a pessoa que está lá no fiscal, ela precisa saber qual é o impacto dela, do lançamento dela lá na contabilidade, tá? Então, eu acho, assim, extremamente perigoso a pessoa separar setorizado com empresas do lucro real, principalmente quando não se tem uma boa comunicação entre os setores, tá? Então, assim, eu acho, assim, extremamente importante que o profissional, ele conheça um pouquinho de cada área, né? Então, seria talvez até
uma dinâmica para utilizar nos escritórios. A pessoa trabalha no fiscal, mas vai ficar um dia lá na contabilidade para entender qual é a dinâmica da contabilidade. Um dia não, talvez uma semana, um mês, né? Conhecer as outras áreas para saber onde o meu trabalho impacta na etapa seguinte, né? Então, quando eu estou falando de lucro real, por exemplo, eu vou fazer a apuração do lucro real, do imposto de renda e da contribuição social. Mas eu não faço fiscal. Eu não tenho dia a dia, não passo pelas notas fiscais, não pego uma nota fiscal na mão, não lanço uma compra, não lanço uma despesa, eu só apuro o imposto de renda e a contribuição social. Ou até mesmo eu faço o contábil, mas eu não lanço as operações no dia a dia. Quem lança é o meu colega de trabalho ou um auxiliar que faz os lançamentos e eu só faço a apuração dos impostos. E esse auxiliar ou esse colega, ele sabe do lucro real? Ele sabe quando uma despesa é dedutível e quando é indedutível? Ele sabe que essa compra de brinde, ela tem que ser lançada. E eu preciso saber isso lá na apuração do meu lucro real, porque ela é uma despesa indedutível, tá? Então, isso é bastante perigoso quando o grupo não conhece minimamente as regras do lucro real, tá? Então, não precisa ser um especialista, mas precisa conhecer um pouquinho as regras, porque a pessoa que está fazendo o lançamento da nota fiscal, ela precisa saber que quem vai apurar o lucro precisa saber que essa despesa é uma despesa indedutível. Então, eu vou lançar em uma conta específica para que ele saiba que ela é uma despesa indedutível. Porque lá na hora de apurar o imposto, você não vai lá buscar as notas, não vai buscar todas as operações para saber, tá? Então, assim, extremamente importante que as pessoas estejam trabalhando em sincronia e que conheçam minimamente de onde vêm as informações e onde essas informações vão impactar na contabilidade, impactar no dia a dia da empresa, tá? Então, eu acho, assim, extremamente importante o pessoal do fiscal saber um pouquinho da contabilidade. Isso é um custo, isso é uma despesa, isso é dedutível, isso é indedutível, então é necessário, tá? Então, não só para fins fiscais, mas para fins contábeis também, tá? Então, eu sou muito adepta de que todo mundo tem que conhecer um pouquinho de cada área e se especializar em uma área específica, né? Porque ninguém consegue ser bom em tudo, né? Então, a gente precisa se especializar em determinado setor ou determinada tarefa. Mas a gente precisa ter aquela visão global para que a gente saiba onde o meu trabalho vai impactar no trabalho do outro ou no conjunto, né, na qualidade dos serviços em geral, tá? Então, me aprofundando um pouquinho no lucro real, então. O lucro real tem o imposto de renda e a contribuição social apurada sobre o lucro, tá? Nós temos duas formas. Lucro real trimestral, a apuração é definitiva nos trimestres. Então, apurei o primeiro trimestre, tive lucro. Sobre esse lucro, eu vou tributar imposto de renda e contribuição social. Segundo trimestre, tive prejuízo. Posso compensar nos trimestres seguintes se eu tiver lucro? Não, é definitivo. Esse trimestre tive prejuízo. No trimestre seguinte, eu vou poder compensar só 30% daquele prejuízo até terminar aquele valor, tá? Então, são apurações definitivas nos trimestres, tá? Não consigo compensar durante o ano. Posso compensar até o limite previsto na legislação, mas não posso compensar todo o montante, tá? E também tem a apuração do lucro real anual, tá? Só voltando no trimestral, porque eu esqueci. A apuração trimestral, então, como no lucro presumido, ela é primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro e quarto. O imposto vai ser pago do primeiro trimestre até 30/4, do segundo trimestre até 31/7 e assim por diante, podendo ser dividido em até 3 cotas. Da mesma forma, primeira cota sem juros, vencendo no dia... Vamos falar sobre o primeiro trimestre. 31 de março, encerra o primeiro trimestre. Primeira cota vence em 30 de abril, segunda cota em 31 de maio, terceira cota em 30 de junho. Primeira cota sem juro, segunda cota com 1%, terceira cota com 1% mais Selic, tá?
Então, muitas empresas optam pelo lucro real trimestral pelo fluxo de caixa. Por quê? Quem é lucro real anual vai começar a tributar lá em fevereiro, tá? E quem é lucro real trimestral vai começar a tributar lá em abril, tá? Então, muitas empresas optam pelo fluxo de caixa. Embora o lucro real trimestral seja perigoso se a empresa oscila muito o resultado durante o ano. Porque pode ser que tenha um trimestre com lucro, outro trimestre com prejuízo, e isso pode se tornar perigoso para questão tributária, né? Vai tributar no ano mais do que deveria. Se ela tem um lucro constante, ela não precisa se preocupar em apurar o lucro real pela forma trimestral, porque se o lucro dela é constante durante o ano, teoricamente, o que ela recolher no trimestral seria exatamente igual ela recolheria no lucro real anual, tá? Então, ela precisa conhecer a sua atividade, ela precisa conhecer quais são as suas tendências de resultado para optar se ela pretende recolher pelo imposto real trimestral ou pelo imposto real anual, tá? O imposto real anual, ele tem duas opções. Ele vai recolher por estimativa, então mensalmente ele vai apurar as estimativas, chegou lá no final do ano, vai verificar o lucro real efetivo e vai descontar as estimativas que já foram pagas durante o ano. Ou ele vai fazer balancetes de suspensão e redução. Ele pode fazer dois meses por estimativa, no terceiro mês ele faz um balancete de suspensão ou redução para ver se o que ele deveria ter pago é mais ou menos ou igual ao que ele deve pagar no lucro real, né? Que é o imposto sobre o lucro efetivo. Então, ele tem essa opção. Paga o ano inteiro por estimativa, todo final do mês ele vai calcular a estimativa, como se fosse uma empresa do lucro presumido, né? Calcular as estimativas e vai fazer o recolhimento. Chegou lá no final do ano, apura o lucro real efetivo e verifica se ele pagou menos, ele vai ter que recolher um complemento. Se ele pagou mais, ele vai fazer um pedido de restituição, né, para reaver o valor que ele pagou a mais. Não acho uma ideia muito inteligente recolher o ano inteiro por estimativa e chegar lá em dezembro e verificar se tem um imposto a recolher ou a pagar, tá? Principalmente se você tem a recolher ainda, tá tudo bem, a empresa vai se programando durante o ano e guardando esse dinheiro, separando esse dinheiro para pagar lá no futuro, lá no ano seguinte, a parcela que não foi paga durante o ano. Agora, se ele pagou todo trimestre, todo mês por estimativa, chegou lá no final do ano, ele vai ter que pedir restituição, não acho uma ideia muito inteligente, tá? Então, ele pode usar as estimativas, mas ir fazendo balancetes de suspensão e redução ao longo do ano para levar o tributo mais próximo possível do que é o real, tá? Aqui, pessoal, é um tema, assim, que a gente ficaria horas e horas falando sobre o imposto de renda e a contribuição social. O lucro real, ele vai pagar sobre o lucro, tá? Que lucro é esse, tá? Nós temos termos extremamente importantes e que a gente tem que entrar na nossa cabeça de quem trabalha na área fiscal e contábil. Lucro real com lucro contábil é uma coisa, lucro fiscal é outra coisa. Tá? Lucro contábil é um lucro que vem lá da DRE, lá da contabilidade, a última linha lá do lucro, tá? Antes dos impostos sobre o lucro, tá? Então, é o lucro contábil, tá? Nós vamos utilizar o lucro contábil para apurar o imposto de renda e a contribuição social? Depende. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Por quê? Porque desse lucro contábil, nós podemos ter adições e nós podemos ter exclusões, tá? Nós podemos ter ajustes a esse lucro contábil, tá? Então, tem despesas que, para fins fiscais, elas são indedutíveis. Eu tive uma despesa com multa de trânsito, eu tive uma despesa com brinde de clientes, ou clientes até tem discussão, né? Mas um brinde ao meu funcionário, eu tenho uma despesa que eu não tive documento fiscal hábil para registrar, então são todas despesas indedutíveis. Então eu tive um lucro de 10 mil reais, mas R$1.000 são despesas indedutíveis,
Então, o meu lucro fiscal para fins de tributação vai ser R$11.000. 10 mil do lucro contábil, mais R$1.000 de adições, que são despesas indedutíveis, tá? Então, eu citei aqui alguns exemplos muito simples, né? Que são fáceis e a gente tem no nosso cotidiano, mas tem N outras despesas que são indedutíveis, tá? Assim como nós temos também receitas que elas não são tributadas, que eu preciso fazer uma exclusão, por exemplo, uma receita de equivalência patrimonial, uma receita de um ressarcimento de reintegra, né, de um pedido de reintegra, são receitas que elas são excluídas da apuração do lucro real. Então, eu tive um lucro lá de R$10.000, mas eu tive 2.000 dessas receitas, eu vou tributar, o meu lucro fiscal vai ser R$8.000, que é os 10.000 menos as receitas que podem ser excluídas na apuração do lucro real. Tá? Então, aqui eu já falei em uma outra aula anterior que é extremamente importante a gente separar regra contábil de regra fiscal, né? Para fins contábeis, eu olho a regra contábil, eu olho as normas contábeis e faço contabilidade. Fechei a contabilidade, fiz minha DRE de acordo com as normas contábeis. Pego aquele resultado, trago aqui para o fiscal, lá para esse F, que é a escrituração contábil e fiscal. E lá eu vou fazer os ajustes necessários para adaptar a minha contabilidade, o meu lucro contábil, ao lucro que o fisco quer, né? Ao lucro que as normas fiscais pedem, tá? Então, eu vou fazer as adições e as exclusões para trazer o meu lucro contábil ao lucro fiscal. Então, fiz as adições e exclusões de acordo com a lei, de acordo com a Instrução Normativa 1700 de 2017, de acordo com o Imposto de Renda, que é o Decreto 9580 de 2018. Ajustei o meu lucro para o lucro fiscal. Então, eu vou apurar o Imposto de Renda e a contribuição social, tá? Então, isso é extremamente importante, assim, eu friso muito isso, porque as empresas, os profissionais da área contábil acabam distorcendo contabilidade. Eu não vou reconhecer essa despesa porque o fisco não aceita. Peraí, a despesa aconteceu? Então, precisa registrar. Ela é dedutível? Não é dedutível. Então, vou fazer uma adição, tá? Então, é extremamente importante separar essas coisas, tá? Então, eu falei bastante já do imposto de renda e da contribuição, né? Vamos falar um pouquinho do PIS e COFINS. Aqui no PIS e COFINS nós temos o regime não cumulativo. Então, aqui sim, via de regra, a regra geral, as empresas do lucro real são do regime cumulativo. Ou seja, não cumulativo, desculpa. Ela vai pegar todas as receitas dela, sejam receitas operacionais, decorrentes da venda, seja receitas de aplicações financeiras, todas as receitas, regra geral, todas as receitas no lucro real, no regime não cumulativo, são tributadas, tá? Exceto se ela tem uma não incidência, se tem uma norma que diz que ela não precisa ser tributada. Mas a regra geral, todas as receitas são tributadas. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Do imposto apurado nas minhas operações de receitas, eu vou descontar as operações de crédito. Então, se ela é uma indústria, ela vai descontar crédito das matérias-primas adquiridas, dos insumos consumidos, então todos os materiais aplicados diretamente ou indiretamente no processo produtivo, ela vai acreditar sobre a depreciação, ela vai acreditar sobre ativo imobilizado, seja através da aquisição para máquinas e equipamentos, seja através da depreciação ou muitas vezes amortização, ela vai acreditar de energia elétrica, ela vai acreditar de aluguéis pagos à pessoa jurídica, enfim, tem uma série de operações que dão direito a crédito. E aqui, se nós adentrar nos detalhes, vai um infinito de discussões, né? Porque o PIS e COFINS é uma discussão atrás da outra, né? Então, vamos deixar isso para um tema futuro. Então, do imposto apurado nas saídas, nas operações de receita, ela vai descontar
os impostos pagos na etapa anterior. Pagos entre aspas, porque nem sempre é pagos, mas ela pode descontar créditos oriundos das aquisições e dos insumos consumidos e todas as operações que derem direito a crédito. Então, se nas operações de saída ela vai ter um montante de tributação de R$10.000, ela tem 8.000 de créditos, ela vai pagar um imposto de R$2.000. Então, ela pode compensar os créditos das operações de entrada com os débitos das operações de saída, tá? Mas aqui nós temos uma pegadinha. Nem toda empresa do lucro real vai apurar as suas receitas pelo regime não cumulativo. Então, nós temos que ir lá na Lei 10.833 de 2013 verificar, porque lá existem atividades e receita de algumas atividades e algumas empresas de determinadas atividades que devem tributar as suas receitas pelo regime cumulativo. Então, ela é do lucro real para fins de imposto de renda e contribuição social e ela vai apurar o PIS e COFINS como se ela fosse uma empresa do lucro presumido, só para PIS e COFINS. Ou seja, nós não podemos dizer que o lucro real é regime não cumulativo, porque lá no artigo 10 nós temos algumas empresas, algumas atividades que devem ser tributadas pelo regime cumulativo, tá? Pagando 0,65 para PIS e 3% para COFINS e não podendo compensar os impostos, os tributos oriundos das operações de compra, tá? Então temos que analisar aqui. ICMS e IPI vai ser pelo regime não cumulativo, né? Então, como já expliquei no lucro presumido, então se a empresa é do lucro real ou do lucro presumido, para fins de ICMS, IPI e ISS, não vai mudar nada. Da mesma forma que ela apura no lucro real, ela vai apurar no lucro presumido. Então, o que muda é PIS e COFINS, imposto de renda e contribuição. ICMS, IPI e ISS permanece exatamente a mesma coisa, tá? No lucro real. Acabei já falando, nem lembrava que estava aqui no slide, né? Então, a gente já falei sobre o imposto de renda e a contribuição social, né? Que nós temos um lucro contábil que vai vir para o fiscal. Nós vamos fazer os ajustes de adições e exclusões lá no LALUR e no LACS, que é o livro de apuração do lucro real e o livro de apuração da contribuição social, para então apurar o imposto de renda e a contribuição social. Cheguei no meu lucro fiscal, que é o lucro real ajustado. Ali eu vou calcular 15% para imposto de renda e 9% para contribuição social. Do que passou de 60 mil no trimestre ou 20 mil no ano, tive um lucro de 90 mil reais nesse trimestre. Então, sobre os 90 mil, eu vou pagar 15% de imposto de renda, 9% de contribuição social. Sobre o que passou de 60 mil no trimestre, ou seja, 30 mil, eu vou pagar, além dos 15% de imposto de renda, eu vou pagar ainda 10% de adicional de imposto de renda, que vai ser recolhido juntamente na guia do imposto de renda, tá? PIS e COFINS. Então, regra geral, todas as receitas são tributadas, tá? Exceto se tem alguma receita que é não incidência, alguma receita que é alíquota zero, então a gente tem que observar as particularidades, tá? Então, via de regra, no PIS e COFINS, todas as receitas são tributadas. Se ela é uma receita operacional, ela vai ser tributada a alíquota de 1,65 para PIS e 7,6 para COFINS. Tá? Se ela é uma receita financeira, ela vai ser tributada a 0,65% para PIS e 4% para COFINS, tá? Então, tem que cuidar que aqui não é igual ao lucro presumido. 0,65% para PIS, 4% para COFINS, tá? Então, aqui voltando, se a empresa teve uma receita de juros, antigamente a gente tinha a orientação de que era uma receita financeira. Hoje, a gente tem que ver do que é esse juros. É juros decorrente de uma operação de venda? Vendi para o meu cliente, ele me pagou com juros? Ela é considerada uma receita operacional. Portanto, tributada às alíquotas normais. 1,65 para PIS, 7,6 para COFINS. Certo? Receitas de variações cambiais, nós temos um decreto dizendo que elas são alíquota zero. Mas tem que ter o cuidado que tem algumas operações, decorrente de exportação, decorrente de empréstimo. Então, a gente tem que ver lá no decreto
quais são as receitas de variações cambiais que são sujeitas à alíquota zero, tá? Receitas financeiras, imposto de renda e contribuição são tributadas pelo oferimento. Então, no lucro real, na contabilidade a gente já faz assim, né? Pelo regime de competência, a gente reconhece todas as receitas e todas as despesas. Então, a gente vai chegar no lucro contábil, consequentemente, tudo que eu registrei de receita e despesa está lá no meu lucro contábil. Vou trazer para o fiscal, vou fazer as adições e exclusões. Contabilidade é por competência. Temos que sempre lembrar disso. Independente da forma de tributação, algumas receitas são tributadas pelo regime de caixa, como é a questão das receitas financeiras no lucro presumido, né? Porque ela fala que tem que tributar no resgate, então é regime de caixa. Então, algumas situações, a tributação pode ser feita pelo regime de caixa, mas para fins contábeis não existe regime de caixa, é competência. Então, as empresas precisam registrar as receitas e despesas pelo regime de competência. Aqui a gente tem uma pegadinha. No lucro real, a gente pode tributar as variações cambiais pelo regime de caixa. Ou seja, eu vou tributar as variações cambiais quando eu efetivamente receber ou pagar. E pode ser que eu tenha um ganho, pode ser que eu tenha uma perda. Para fins fiscais de imposto de renda e contribuição, lá na DCTF eu vou fazer a opção se eu quero tributar por regime de caixa ou regime de competência. Mas isso é fiscal, não é contábil. Contabilmente eu preciso mensalmente atualizar todos os valores que são expressos em moeda estrangeira para a moeda no final do período, para a cotação da moeda vigente no final do período e reconhecer um ganho ou uma perda cambial. Contabilidade é competência. Mensalmente eu vou fazer esse reconhecimento do ganho ou perda. Se eu optei pelo regime de caixa, para fins tributários, eu vou tributar somente as receitas de variações cambiais que eu recebi ou que eu paguei, né? Regime de caixa. Mas a contabilidade está feita pelo regime de competência, então eu vou fazer os ajustes no LALUR e no LACS. Agora, se eu optei por tributar, lá na DCTF eu falei que eu vou tributar pelo regime de competência, então não vou precisar fazer esse ajuste. Mas a gente tem que ter isso em mente, gente. Contabilidade é competência. Receitas e despesas sendo reconhecidas no período em que elas incorreram. Não se confunde com caixa, certo? O ativo imobilizado, nós temos a tributação do imposto de renda e da contribuição social sobre o ganho. Então, lá na contabilidade, nós vamos ter a venda de um ativo não circulante, nós vamos ter uma receita de venda de ativo não circulante e nós vamos ter um custo desse ativo circulante. Então, contabilizado lá na contabilidade. Então, a diferença vai ser um lucro que já vai estar no lucro operacional, que vai vir para o fiscal e vai entrar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Para PIS e COFINS, não existe incidência na venda de ativos não circulantes, tá? Então, aqui nesses slides eu deixei algumas instruções normativas, algumas legislações que são fundamentais para vocês se embasarem no dia a dia de vocês. Não são só essas, nós temos N outras legislações. Temos, como eu falei antes, as soluções de consulta que ajudam na interpretação, né? Então, não são somente essas fontes, temos muitas outras. Então, é importante que vocês busquem essas informações. Eu trouxe aqui um resumo do resumo da apuração nos 3 regimes tributários. Como eu falei lá no início, não vou falar do lucro real arbitrado, porque não é uma forma de tributação que o contribuinte opta por tributar. Normalmente, o fisco que impõe quando ele considera a contabilidade imprestável. Né? O fisco foi auditar uma empresa, né? Foi fiscalizar uma empresa e ele viu que não consegue se basear na contabilidade. Nós temos lá na lei, não vou lembrar qual é a lei agora, que diz quando são as situações em que a contabilidade é considerada imprestável, ou seja, eu não posso considerar a contabilidade para nenhum fim. Então, eu vou arbitrar aquela empresa, eu não vou considerar a contabilidade, desconsidero a contabilidade e o arbítrio, tá? Então, eu não vou me adentrar aqui porque nenhuma empresa vai optar pelo lucro real arbitrado,
tá? Vai optar pelo simples, pelo lucro real ou presumido, tá? Qualquer empresa pode ser do lucro real? Qualquer empresa pode ser do lucro real. Qualquer empresa pode ser do lucro presumido? Não, se ela tiver faturamento superior a 78 milhões ou alguma atividade impeditiva, ela não pode ser do lucro presumido. Simples Nacional, somente se faturar até 4,8 milhões e se não tiver nenhuma atividade que obrigue ao lucro real, tá? Então, fora isso, se a empresa puder optar pelos 3 regimes, ela que faça um estudo tributário e opte pelo regime que lhe dê menor carga tributária, né? Considerando sempre a complexidade, né? Se a empresa for do lucro real, ela vai ter uma complexidade muito maior, vai ter mais informações para prestar para o fisco, com certeza o honorário contábil vai ser maior. Nós nunca podemos olhar somente os impostos oriundos do fiscal, nós temos também a folha de pagamento, que ela é menos onerosa se a empresa é do Simples Nacional. Então, nós não podemos olhar só só os tributos sobre o faturamento, né? Os tributos sobre o lucro. Nós precisamos olhar a empresa como um todo. Mas, gente, é extremamente perigoso você ter a sua empresa com um contador que não faz planejamento tributário, que não estuda, se não anualmente, mas pelo menos a cada 2, 3 anos, a revisão dos tributos para a tua empresa. Por quê? A nossa economia é dinâmica, as empresas são dinâmicas, elas mudam, muda a sua estrutura, muda a sua atividade, muda o seu faturamento, muda o seu lucro, o seu resultado. Então, precisa ser avaliado periodicamente a tributação da empresa e buscar se não existe uma estratégia legal de redução da carga tributária. Então, o fazer bem feito, a apuração fiscal já é um passo muito grande, mas além do que eu expliquei aqui, de fazer bem feito o básico, existem N outras alternativas. Hoje nós temos na área tributária N discussões. Muitas delas vocês precisam de um jurídico para entrar com uma ação, muitas delas vocês podem fazer de forma administrativa, né? Mas a gente não pode se ater somente ao básico. A gente precisa ver o que o mercado está fazendo, o que as outras empresas estão fazendo. Tem questões que são arriscadas. A questão do PIS e COFINS. Nós temos interpretações sobre crédito, o que gera crédito, o que não gera crédito. Então, a gente precisa avaliar não só o que a Receita diz, mas o que o CARF está decidindo, tá? Às vezes, uma discussão a nível de Receita, a empresa pode até perder, mas leva para uma segunda instância para discussão, a empresa vai ganhar. Então, precisa ser avaliado, tá? Precisa ser discutido, precisa ser estudado. Se a empresa não olhar o que o mercado está fazendo, ela muitas vezes ela pode se tornar não competitiva. Então, o que eu estou falando aqui é que a gente não pode engessar o setor tributário de uma empresa. A gente precisa avaliar a dinâmica, precisa olhar o mercado, nós precisamos saber o que as outras empresas estão fazendo. Muitas questões são risco para a empresa. A empresa vai aceitar correr o risco? Não, eu vou entrar com uma ação judicial para garantir o direito ao crédito. Ótimo, eu vou fazer uma consulta para a Receita Federal. Pode ser que ela te oriente que você pode acreditar, pode ser que não, né? Então, isso tem que analisar também. Mas é dinâmico, a gente precisa fazer esse movimento. Para quê? Para que a empresa tribute o menos possível. A nossa carga tributária é muito alta. E a maioria das empresas tributa ainda mais do que precisa, do que deveria. Então, a gente precisa estudar a fundo, buscar sempre alternativas legais, que não vão comprometer a empresa no futuro, que não vão colocar em risco a moral daquela empresa, né? E alternativas de tornar a empresa competitiva dentro da legalidade, tá? Então, sempre orientado o setor fiscal, alinhamento com os donos da empresa, porque alguns riscos não é nós contadores que temos que assumir, é a empresa que tem que decidir se quer assumir ou não, tá? Eu vejo muito contador com dó da empresa fazendo coisa errada porque tem dó do cliente, porque ele paga demais imposto. Não pode. Esse risco quem tem que assumir é o cliente. A cliente é assim, assim, assado. Aqui são os riscos, tá? Você concorda? Você quer assumir esse risco? Se sim, ele vai descrever isso, vai documentar.
Ah, então você vai fazer dessa forma, tá? Porque assim, a gente não pode tomar para nós contadores, o risco que o cliente quer assumir, tá? E, gente, é natural da atividade, é natural da empresa. Quem é empresário sabe que não existe uma empresa que não vai ter nenhum risco, que nunca vai ter um passivo. Então, precisa ser administrado dentro da legalidade, tá? Nada de fazer falcatrua, nada de fazer manobra, né? Que a gente vê muita coisa por aí que eu não vou nem citar, mas tem coisas que são forçadas, que são formas ilegais de redução de tributos. Não é, nunca vou falar sobre isso. Vocês nunca vão me dizer, vão me ver orientando a fazer isso, porque eu acho uma economia nada inteligente, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para hoje é só. Vamos nos aprofundar nesse tema. Se vocês ficarem em dúvida em alguma coisa, faz uma aula específica desse assunto. Vamos fazer, vamos debater, vamos nos aprofundar. E estou aqui à disposição de vocês. Tenham uma excelente final de semana, né? Hoje é sábado. Quem não vai assistir essa aula hoje pode assistir em qualquer outro dia, né? Mas hoje é sábado, final de tarde. Um ótimo final de semana para vocês. E nos encontramos por aqui, tá bom? Um abraço.